Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos que dão para nós a alegria e o renovo do prazer da sua audiência. É com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. Por isso, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Eliezer Correia de Souza, e que tem como título Práticas Espirituais do Jejum e da Oração. Quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer um importante ensino bíblico sobre a prática do jejum e da oração. Também perceber que o jejum e a oração não são práticas religiosas por obrigação, mas uma oportunidade de desenvolver a espiritualidade na pessoa. E, por fim, praticar, crendo que Deus, em sua palavra, tem o melhor para os seus filhos, inclusive a indicação de bons exercícios espirituais, como o jejum e a oração. Vamos praticá-los? Vamos ao texto áureo, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 35, que leio. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 35. Esta lição tem como introdução uma parte importantíssima da lição. Jesus ensinou aos seus discípulos a importância da oração, por preceito e pelo exemplo, pois ele mesmo desenvolvia esta prática ativa de comunhão com o Pai. Contudo, no Getsêmani, momento crucial de sua vida, os discípulos estão a dormir enquanto Jesus orava. Jesus os interpela. Nem uma hora pudestes vigiar comigo? Conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40, diante do questionamento de Jesus, pergunto: quantos de nós oramos 1 hora por dia? Todo cristão sabe da importância da oração. Mas, mesmo assim, nossa vida de oração é muito pobre. Entretanto, ainda há notícias animadoras sobre a prática da oração. Há uma pesquisa realizada no Dia da Oração nos Estados Unidos com 1.700 pessoas pela City Square Associates, ou traduzindo associado da praça da cidade. Durante a pandemia da Covid-19, trouxe as seguintes informações. A maioria dos americanos diz que ora por quase 20 minutos por dia. B. 50% dos que oram o fazem ao nascer do sol. E 55% na hora de dormir. C. Entre os que oram,
70% o fazem para se conectar com Deus, 45% para se sentirem menos ansiosos ou deprimidos e 41% para encontrar soluções para seus problemas. Letra D. Os adultos dos Estados Unidos oram em média 2 vezes por dia. 81% oram em seu quarto e 61% em seu carro. 53% das pessoas que oram dizem que aumentaram a frequência de suas orações. Watchman Nee, um avivalista chinês, afirma: a oração exercita o espírito, que por sua vez é fortalecido por meio de tal exercício. A negligência na oração seca o homem interior. Nada pode substituí-la, nem mesmo a obra cristã. Muitos estão preocupados com a obra e concedem pouco tempo à oração. Sobre a persistência na oração, Jesus afirma: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Isto está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 8, ou seja, o preenchimento da abundância de Cristo em nosso interior se dá somente quando buscamos a intimidade com o Pai, através da oração. E não fazendo atos corriqueiros de cristão, do contrário, seremos vazios e secos espiritualmente. E a oração acompanhada de jejum se torna ainda muito mais poderosa. Faremos algumas considerações importantes nestas duas disciplinas que proporcionarão melhor entendimento e crescimento prático a nós. Ponto número 1. Jejum e oração. Instrumentos de crescimento e armas poderosas do cristão. Há registros por todas as Escrituras revelando o quanto a oração é prática e funcional. Em nossas leituras diárias, temos alguns exemplos de oração e jejum. Esdras orou por proteção para a sua viagem da Babilônia para Jerusalém e foi atendido, conforme registrado em Esdras capítulo 8, versículos 21 a 23. Neemias orou confessando e intercedendo por Jerusalém e seu povo. Também orou em espírito diante do rei e foi atendido. Isto está registrado em Neemias, capítulo 1, versículos 4 a 11 e capítulo 2, versículos 4 a 5. Com Jó aprendemos o poder da oração intercessora, pois enquanto ele orava por seus amigos, Deus mudou a sua sorte, o seu estado, conforme registrado em Jó, capítulo 42, versículos 7 a 10. Davi tinha o hábito da oração em todo o tempo. Ele demonstra toda a sua confiança na oração quando diz: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Encontramos isso registrado no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3b.
Sua confiança era tanta que ficava esperando. Poderíamos chamar isso de oração funcional. A oração que funciona na prática. Agora imagine a oração adicionada ao jejum. Sem dúvida nenhuma, além de nos proporcionar crescimento na intimidade com Deus, se tornam armas poderosas para o cristão. Ao ser questionado por seus discípulos da razão de não terem conseguido expulsar os demônios que estavam atormentando o jovem lunático, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29, Jesus responde: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Creio piamente nessa verdade expressa por Jesus. Há batalhas espirituais que somente venceremos se atrelarmos o jejum à oração. Vamos a uma aplicação. Você crê no poder da oração e do jejum? Então, como tem sido a sua vida de oração? E o jejum? Você tem praticado? Vamos ao ponto número 2. Considerações importantes sobre o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual, muitas vezes mal compreendida ou mal utilizada. Vamos esclarecer alguns parâmetros. Jejum não é dieta. Não se faz jejum simplesmente para passar fome ou emagrecer. Se for feito com esse intuito, deixou de ter valor diante de Deus. B. Não existe jejum de Daniel. Muita gente faz do capítulo 1 do livro de Daniel uma base para tal jejum. O que Daniel fez não foi um jejum, e sim um propósito para não comer a comida do rei. Provavelmente impura para um judeu e provavelmente sacrificada a ídolos. A alimentação de Daniel e de seus 3 amigos era constituída de verduras e legumes. Isso se tornou a base de sua alimentação na Babilônia. O cristão pode fazer propósitos como Daniel fez, mas não deve chamá-la ou chamá-los de jejum. Letra C. O jejum não é simplesmente ficar sem comer. Ele precisa ter um propósito específico, tais como crescimento espiritual, vencer alguma luta espiritual, libertação, salvação de almas, etc. Conheci uma irmã que dizia que dormia durante todo o tempo que fazia jejum para não sentir fome. Esse tipo de jejum perde todo o sentido. Não tem nenhum valor. Letra D. O jejum quebra a nossa carne, a nossa vontade, e nos torna mais sensíveis no espírito. O jejum ajuda a afinar a nossa sintonia com Deus e coloca a nossa carne no seu devido lugar. Letra E. O jejum pode ser total ou parcial. O jejum total é abster-se de comida sólida e de líquidos, também, inclusive água. É preciso ter cuidado em relação a esse jejum total, respeitando
os limites físicos de cada um. Ficar doente fazendo jejum não é uma boa ideia. Moisés e o próprio Jesus ficaram 40 dias e 40 noites sem comer e provavelmente sem beber água. Mas foram casos específicos onde certamente foram sustentados e fortalecidos por Deus. O jejum parcial é aquele que a pessoa se abstém de comida sólida e toma líquidos. Aplicação. Você tem praticado o jejum? E tem sido da forma correta? Vamos ao ponto número 3. Instruções práticas sobre a oração e o jejum. Você pode encontrar na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 19. No texto inspirativo desta lição, que você pode ser, está registrado também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 19. Por parte do chamado Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos ensina com muita clareza e objetividade como deve ser a nossa espiritualidade, como desenvolver vida de oração e jejum. Nos ensina que tanto a oração quanto o jejum devem ser praticados no secreto. Não devemos orar e jejuar para outros verem o quanto somos espirituais. Mas há um ponto importante: instruções sobre a oração. Mas quando você orar, está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Entrar no quarto e fechar a porta indica que o nosso relacionamento com Deus mais precioso se dá no secreto, onde somente o Pai Celeste nos vê. Não devemos nos ocupar com orações formais e desprovidas da vida relacional com o Pai Celeste. A oração não deve ser uma reza, repetição de uma oração, mas deve ser espontânea, fruto de um verdadeiro diálogo com o Pai. A oração do Pai Nosso é um modelo. Jesus não ensinou essa oração para que fosse simplesmente decorada e repetida. Sugiro a leitura do livro em uma hora, do autor Larry Lee. Ele nos dá um excelente manual de uso da oração do Pai Nosso. Vamos ao ponto número 2. Instruções acerca do jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16
a 18. Pelo menos 2 pontos de destaque. A. O jejum não é para ostentar espiritualidade hipócrita, mas para manifestar uma espiritualidade prática. Em Isaías capítulo 58, versículos de 1 a 13, nos revela que o verdadeiro jejum é acompanhado com ações e atitudes práticas. B. Novamente Jesus nos ensina que é o Pai Celeste que vem em secreto, é quem nos recompensará. Aplicação. Você tem um lugar e um tempo específico para a oração? E o seu jejum é para Deus ou para que as pessoas vejam o quanto você é espiritual? Conclusão. Desenvolver a prática da oração e do jejum de forma correta é extremamente saudável e relevante para a vida cristã. Pois além de nos conectar com o Pai com profundidade, são armas poderosas que nos ajudam a crescer e a vencer batalhas espirituais. Não é à toa que homens de Deus na história bíblica e na história da igreja alcançaram grandes vitórias. É por suas vidas de oração e jejum. Poderíamos aqui fazer uma lista enorme de homens e mulheres de Deus que se dedicaram à prática da oração e do jejum e se tornaram gigantes da fé, tais como Martinho Lutero, John Wesley, Susanna Wesley, Charles Finney e tantos outros. Que o Senhor nos ajude a crescer nessas 2 disciplinas espirituais tão importantes e que o façamos da forma que o Senhor nos ensina nas Escrituras. Amém.